Olá, você está na Semana da Confeiteira e eu quero te dar boas-vindas. Eu sou a Carol do Caminho do Bolo Perfeito e nessa semana eu vou te mostrar como fazer bolos incríveis, perfeitos e firmes, sem medo e frescuras. E ainda faturar de 4 a 7 mil reais por mês com técnicas simples e rápidas, mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, mesmo que esteja começando do zero e com equipamentos que provavelmente você já tem em casa. Você não precisa de um super forno, de uma super batedeira. Com o que você tem em casa, você já consegue fazer um bolo lindo, incrível, estruturado, perfeito. Pode parecer impossível, pode até parecer conversa de internet, mas eu vivi isso na minha vida. E eu saí de um emprego que não tinha nada a ver comigo, que não era pra mim. Eu abandonei o caminho que a maioria segue pra me dedicar ao que eu amo. E deu tão certo que eu comecei a ensinar e minhas alunas tiveram estes resultados. E sabe o que é o melhor? Esse resultado você também consegue. Mesmo que você ache que não nasceu para isso, que deve parar por aqui, mesmo que você já tenha tentado e não conseguiu, ou nem tentou porque acha que não consegue. Essa semana foi planejada com todo o amor do mundo para você ter o resultado que você precisa para alcançar o seu sonho de ser uma confeiteira reconhecida. Fazer bolos que são o centro da festa e que se vendem sozinhos. Que uma pessoa come e sai perguntando desesperadamente quem fez esse bolo. E o melhor, fazer isso em um processo simples e tão rápido que vai te dar confiança para ter vários pedidos, lotar a sua agenda e entregar tudo sem nenhum medo. E ter os clientes mais felizes do mundo e faturar 5, 6 ou 7 mil com isso. Eu fiz isso, alunas fizeram isso, então você é 100% capaz de fazer isso. Eu caí na confeitaria por um acidente amoroso. Queria conquistar o meu namorado, que hoje é meu marido, e queria fazer algum bolinho pra ele, porque ele tinha uma amiga que sempre fazia ali bolinhos, eu via que ele gostava, e eu pensei, preciso conquistar ele de algum jeito com comida. Então foi assim que eu fiz o meu primeiro bolo. Era um bolo de banana, que eu percebi que eu já tinha colocado no forno sem fermento. Então eu tive que tirar o bolo do forno e colocar fermento e mesmo assim deu certo e eu recebi um monte de elogios. Um tempo depois disso, meses antes do nosso casamento, 7 meses antes, os dois se viram desempregados. E eu precisava de uma saída pra gente conseguir o dinheiro pro casamento porque algo que a gente não ia abrir mão era da nossa data. Então assim, eu linkei que eu já fiz um bolo de banana. Se eu fiz um bolo de banana, eu consigo fazer outros bolos. E assim, eu comecei com bolos no pote. Foi a única maneira naquele momento que a gente encontrou de conseguir uma renda extra. Eu fazia e ele vendia. A gente distribuía para todos os amigos venderem. Quem podia vender os nossos bolinhos ali saía vendendo. E foi assim que eu comecei com um pezinho na confeitaria. A gente conseguiu o dinheiro que a gente precisava para o casamento, a gente conseguiu casar com o pouco dinheiro que entrava do bolo do pote, porque naquele tempo eu tive que me dividir ainda com outro emprego. Eu fui trabalhar em uma loja no shopping, então quando eu não estava trabalhando, eu estava ali fazendo os bolinhos no pote e ele saía vender. E foi assim que a minha história na confeitaria começou. Depois disso, eu deixei morrer um pouquinho essa parte de mim, parei de fazer bolinhos e fui buscar um emprego de verdade, né? Todo mundo olhava pra mim e dizia, você precisa de um emprego de verdade. Nesse período eu me vi completamente perdida. Eu já não fazia mais a faculdade, que no tempo dos bolos no pote eu cursava jornalismo, depois do casamento eu decidi trancar a faculdade, porque também não era algo que eu me encontrava. E fui trabalhar em algo simplesmente por necessidade, porque eu precisava trabalhar. Os meus pais olhando pra mim, você é recém-casada, 3 meses de casada, tem que trabalhar de verdade. Então fui, trabalhando em outros locais, em outras áreas que não tinham nada a ver comigo, nada a ver mesmo. Não conseguia me encontrar, não achava uma faculdade que eu queria mesmo cursar, não conseguia me encontrar. Nesses desencontros, eu fazia bolinhos em casa para levar para o serviço. Então, quando eu chegava em casa do trabalho, eu fazia um bolinho para levar no outro dia para o pessoal tomar café. E assim sempre recebia elogios. O pessoal falava, faz um bolinho de fubá para amanhã, vai ter um café diferente aqui na empresa, você traz um bolinho? Aí começou a renascer esse amor pelos bolinhos dentro de mim e eu continuei fazendo aqueles bolinhos caseiros em casa. Até que um dia, uma das meninas que trabalhava comigo precisava de um bolo para um chá de panela. E eu nunca tinha feito um bolo decorado na minha vida. Mas ela tava sem dinheiro. Se eu não fizesse o bolo, ninguém ia fazer, ela não ia pedir em lugar nenhum. Então eu decidi fazer o bolinho pra ela, que foi um desastre, mas eu fiz.
Mas estava gostoso. De novo, a mesma coisa. Bonito não tá, mas tá gostoso. O pessoal gostou. E assim foi acontecendo. Comecei a fazer bolinho, é meu aniversário, deixa que eu faço o bolo. Não, nem cobrava, pedia só pra me dar os ingredientes e eu mesma ia lá e fazia tudo. É aniversário da minha avó, deixa que eu faço o bolo. É aniversário disso aqui, deixa que eu faço o bolo. Eu pedia só os ingredientes, porque também não tinha dinheiro pra ficar bancando os ingredientes. E fazia bolo de graça pra todo mundo. E eu fui começando a aceitar os meus primeiros pedidos de fora. Sem experiência nenhuma, começando sem saber nada, sem equipamento, só uma batedeira, um forno convencional e só, não tinha mais nada, não tinha nem uma bailarina para poder girar os bolos para decorar. Era tudo na raça mesmo. E foi assim que eu comecei a aceitar os meus primeiros pedidos, porque eu acabei me apaixonando pela confeitaria. Receber os feedbacks era muito gostoso, saber que por mais que eram feios, mas eram gostosos, se eu insistisse um pouquinho mais, se eu estudasse mais, eu ia conseguir desenvolver alguma coisa ali no meio da confeitaria. E sem pretensão nenhuma, na época eu não tinha pretensão de trabalhar com isso, de me dedicar à confeitaria ou até mesmo de ganhar dinheiro com isso. Eu nunca me imaginei ganhando dinheiro com a confeitaria. Eu comecei a aceitar os meus primeiros pedidos. E aceitando os primeiros pedidos, obviamente, eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a pesquisar receitas, comecei a descobrir que o mundo da confeitaria era muito maior do que eu imaginava. Comecei a conhecer o trabalho de outras confeiteiras e me inspirar. E, como nem tudo é perfeito, eu me descobri na confeitaria, mas eu não tinha conhecimento de nada. Então eu sofri muito de fazer teste com o cliente, de testar uma receita nova com o cliente, uma decoração com um cliente que eu não conhecia. Sofri muito até chegar num método que realmente eu conseguisse desenvolver bolos iguais, sabe? Nossa, mas eu comi esse bolo e é igual a esse, porque antes era totalmente diferente, pareciam que eram duas receitas completamente diferentes e eu não conseguia definir o meu produto, eu não conseguia encontrar o produto que se encaixasse para aquilo que eu queria oferecer para o meu cliente. E nisso eu sofria demais, porque eu montava o bolo não dava certo, eu decorava o bolo não dava certo. E até eu conseguir me encontrar na confeitaria, levou um tempo. E toda vez era um filme de terror. Quando o cliente pegava o bolo na minha casa, até ele chegar no destino final do bolo. Se o bolo não vazasse, ele desmontava. Se ele não desmontava, ele vazasse. Ou o cliente reclamava que o bolo estava completamente diferente daquilo que ele havia pedido, expectativa versus realidade. Então, o pós-bolo às vezes se tornava mais difícil do que o processo do bolo, porque eu entregava, mas sem nenhuma certeza que aquele bolo ia chegar inteiro para o cliente. Sempre tinha algum problema ao longo do caminho. Eu sempre ficava só de olho ali no celular, porque eu sabia que em algum momento ia chegar alguma mensagem e na maioria das vezes nesse início não eram mensagens boas. Sempre acontecia algo com os bolinhos durante o transporte. E de novo, eu voltava para a história. Eu acho que eu fui esquecida na fila de dons e talentos. Eu não nasci para isso. Eu não devo continuar fazendo isso. Bolos não são para mim. Para agora, porque você não nasceu para isso. E então, ao invés de desistir e não tentar mais, e só ter mais um plano frustrado na minha vida, eu decidi que não, que eu tinha que estudar, que eu tinha que testar receitas, que eu precisava desenvolver uma massa que eu conseguisse replicar no outro dia, que não ia ficar totalmente diferente da massa anterior, mesmo sendo a mesma receita, que eu precisava conhecer o ponto do meu brigadeiro, que eu precisava conhecer o tão temido chantininho, o ponto dele, para eu conseguir fazer aquelas decorações lindas que eu via todas as confeiteiras fazendo e pensava, cara, acho que eu nunca vou conseguir. Então eu decidi realmente estudar, porque se elas conseguiam, eu falava, não, eu tenho que conseguir também. E estudando eu sei que eu vou conseguir. E foi a partir daí que vendo que com uma técnica certa, estudando o meu produto, não fazendo testes com os clientes, realmente indo atrás de conhecer o que eu ia oferecer para o meu cliente, que eu consegui chegar no bolo perfeito, aquele bolo que você tem a certeza que vai chegar na casa do seu cliente inteiro, aquele bolo que você tem a certeza que não vai desmontar na festa, que você não precisa ficar sem dormir depois de entregar o bolo, ou até mesmo antes, né? Quem não sofre com aquela ansiedade, meu Deus, amanhã eu tenho um bolo para fazer, mas será que minha massa vai dar certo? Será que meu recheio vai dar o ponto? Todas essas inseguranças, todos esses medos foram embora
e eu consegui realmente entregar com confiança. Antes eu tinha até medo de ir no portão entregar o bolo pro cliente, eu não queria, eu acho que eu tinha uma fobia do cliente, eu não queria que o cliente me visse, porque se acontecesse alguma coisa com o bolo, eu não queria que ele lembrasse de mim, queria que ele lembrasse de outra pessoa. Então eu pedi até mesmo para outras pessoas entregarem o bolo no meu lugar, porque de tanto errar, de tanto cometer erros, eu estava criando uma fobia do cliente, eu não queria ver o cliente. Então quando eu comecei a realmente me dedicar para desenvolver o bolo perfeito, todas essas inseguranças, todos esses medos foram embora e eu conseguia dormir tanto antes quanto depois de entregar um bolo. E hoje eu consigo fazer bolos com um método tão simples e tão rápido que eu fico me perguntando: e se eu soubesse desse método antes? E eu só consigo pensar no tanto de dinheiro que eu não teria perdido, clientes que eu perdi por fazer testes com o cliente, oferecer aquilo que eu não tinha segurança, materiais que eu investi, até mesmo materiais que eu investi de maneira errada, que não eram essenciais. E foram alguns anos que eu perdi cometendo os mesmos erros, sempre caindo nas mesmas coisas para não ter resultado nenhum. Então eu comecei a receber pedidos para ensinar a fazer os bolos que eu fazia. Então eu tive a minha primeira aluna, logo em seguida uma turma, e o resultado dessas alunas foi tão incrível, elas conseguiram desenvolver as técnicas de uma maneira tão rápida, então eu cheguei à conclusão que esse método realmente funciona. Então é exatamente para isso que eu tô aqui, para encurtar o teu caminho para o bolo perfeito. O bolo perfeito é composto por 3 pilares: o sabor, a estruturação e a aparência. Esse é o bolo, o combo perfeito que vai te fazer fidelizar clientes e faturar com eles. Qual o erro que a gente comete muito na confeitaria em relação ao sabor? Muitas vezes a gente tenta adaptar uma receita de um outro produto para os nossos bolos. Só que a gente tem que entender que para isso não vai funcionar. Ele pode ser gostoso, o teu cliente vai amar aquele sabor, mas se ele não for dar a estruturação que o teu bolo precisa, não adianta. Um exemplo disso: o ponto do recheio. Esse seria um ponto delicioso para você comer de colher. Esse recheio seria um exemplo. O ponto dele é maravilhoso para a gente fazer uma torta, para fazer um bolo no pote, para fazer uma taça. Mas para o nosso bolo, ele não vai trazer estruturação nenhuma. Assim que você colocar a segunda camada de massa em cima de um recheio mole, o teu bolo não vai aguentar, o teu bolo vai desmoronar. Então a gente precisa de um recheio estruturado para conseguir estruturar o bolo no final. Então a gente precisa não de um recheio duro, um recheio bala, mas a gente precisa de um recheio cremoso que tenha estrutura, que não vai vazar, que não vai sair nas bordinhas do bolo, tá? Então a gente precisa de um recheio estruturado. Mousses, tem que ter muito cuidado ao trabalhar com mousses. Tem mousses que não aguentam um bolo que vai ficar exposto numa festa. Pensa sempre que o teu bolinho vai ser o principal ali na festa, ele vai ficar exposto. Então ele precisa de um recheio que aguente e não transborde para os lados, um recheio que seja firme. Porque não adianta nada ele ser o melhor recheio do mundo, mas não trazer a estruturação que o teu bolo precisa. Ele só vai ser gostoso, não vai trazer a estrutura que a gente precisa para o bolo ser ali o centro da atenção da festa. Outro erro que a gente pode cometer é substituir produtos, tá? Tenha a certeza que você está usando um produto de qualidade que não vai interferir no sabor final do teu bolo. A gente encontra muitas marcas de chocolate. Não substitua o cacau por um achocolatado. Ele não vai dar textura pro teu recheio, ele não vai trazer sabor pro teu recheio. É algo que a pessoa come e, mesmo sendo leiga, ela sabe que não é cacau, ela sabe que é achocolatado. Não tente diminuir custos trazendo um produto de má qualidade pro teu bolo, tá? Um leite condensado de uma marca muito inferior, ele não vai trazer ponto pro teu recheio, ele não vai trazer textura pro teu recheio e muito menos sabor. É aquele leite condensado que a gente come e já sabe que, putz, não tá gostoso, sabe? Então não faça substituições, a gente sabe que, né, o preço dos insumos estão altos, mas a gente não pode colocar em xeque a qualidade do nosso produto. Além de ter um bolo estruturado, além de ter um bolo lindo, a gente precisa ter um bolo saboroso para fidelizar o seu cliente. Pense sempre, não oferece para o seu cliente aquilo que você não compraria, tá? Então, em relação ao sabor, tenha em mente que nem tudo que serve para uma receita vai servir para o tipo de bolo que você quer trabalhar e não substitua ingredientes pensando em cortar custos. Pense sempre que você quer atrair o seu cliente de novo, então você vai usar
o melhor produto que você encontrar. Ai, quem nunca ouviu aquela frase? Eu quero um bolo bem molhadinho. Sim, todo mundo, acho que 98% dos seus clientes vai te pedir isso. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo, porque é praticamente ele que vai definir toda a estrutura do nosso bolo. E eu vou te mostrar o jeito certo e o jeito errado de umedecer a sua massa. Eu sei que seu cliente sempre vai te pedir o bolo mais úmido do universo, mas você tem que deixar bem claro para ele que o seu bolinho ele é úmido no ponto ideal para o teu bolinho continuar em pé durante toda a festa, porque isso vai definir se o teu bolo vai continuar estruturado ou não. Então assim, a gente vai pegar uma massinha e vai começar a umedecer ela, conhecendo essa massa, tá? Então aqui a gente molha, não vaza calda para os lados, mas a gente sente que ainda consegue umedecer mais um pouquinho ela. A gente vem com mais um pouquinho de calda, tá? Sem mexer na estrutura do nosso bolo. Então ele não tá vazando calda, não tá encharcado. Ah, mas o meu cliente quer um bolo bem molhadinho. Se a gente molha demais essa massa, bolo bem molhadinho, ela começa a se desmanchar. Que estrutura que essa massa tem para conseguir aguentar recheio e decoração. Então, por isso que você tem que deixar bem claro que um bolo molhadinho demais vai afetar toda a estrutura. E eu sei que a gente também tem medo de receber esse feedback. Ah, mas o meu bolo tava seco, meu bolo, né? Então, assim, conheça a sua massa e umedeça ela da maneira ideal. Aqui a gente poderia até umedecer um pouquinho mais, que ele continua estruturado, ó, a massa não quebra. Já essa daqui, ela se parte facinho de tão úmida que ela tá. Então, imagine essa massa molhada desse jeito, recebendo as outras camadas de massa e de recheio. Obviamente, o teu bolo não vai aguentar chegar nem no carro do cliente, porque ele não vai ter estrutura nenhuma para isso, tá? Então, umedeça, conheça a sua massa, umedeça somente o necessário. Se o teu bolinho vai fruta, lembra que a fruta chora. Lembra que ela vai soltar uma aguinha ali no processo de descanso dele na geladeira, daquelas 12 horinhas que ele precisa ficar ali montadinho na geladeira sem o recheio, e esse processo dessa fruta soltar essa água vai umedecer ainda mais o seu bolo. Então conheça o recheio e a maneira que você tem que molhar o seu bolo. Agora imaginem o combo perfeito do erro, tá? Uma massa muito molhada com um recheio que não está estruturado. Então aqui a gente vai montar esse bolinho aqui, mostrar para vocês. O recheio tá mole, a massa tá molhada demais. Aí a gente vem com uma outra camada de massa por cima. O que acontece? O seu recheio vaza todo do lado. Então esse é o combo perfeito para ter o bolo do desastre. O bolo que não vai aguentar nenhuma decoração, que não vai aguentar nenhum transporte. Pode ver como o recheio tá mole e ele vaza todo. Esse é o erro que a gente comete muito no começo. Então a gente quer entregar um recheio super cremoso para o nosso cliente, a gente quer entregar uma massa super úmida para o cliente, mas no final a gente tem um bolo sem estrutura nenhuma. A gente não consegue nem decorar esse bolinho de tão errado que foi feito os processos nele, tá bom? Então assim, a gente tem que entender o processo e a maneira que cada bolinho vai receber a calda, o recheio. Então, para ter um bolo estruturado, a gente precisa da massa úmida no ponto certo e o recheio também no ponto certo. Eu tenho certeza que toda confeiteira já passou por isso. A gente chama do bolo criar aquela barriguinha do lado, né? Então ele cria por quê? O ponto do recheio não está certo, a massa está úmida demais, tá? Então a gente tem que balancear ali entre o úmido e o seco para também não entregar. Existem casos e casos, né? Vai aparecer algum cliente que talvez não goste do bolo tão úmido, mas daí tendo essa informação, você sabe como montar o bolo para aquele cliente, mas a maioria dos clientes querem uma massa bem úmida, né? Aquela massa que derrete na boca e um recheio bem saboroso, mas também um bolinho lá que aguente até o final da festa. Outro erro muito comum que a gente comete ali no início
é o ponto do chantininho. O tão absurdo ponto do chantininho, né? A gente morre de medo ver ele como um bicho de 7 cabeças, mas é somente um detalhezinho que a gente erra, que é a hidratação. A maneira correta da gente hidratar um chantilly é, primeiro, a hidratação, né? Então, para um chantininho branco, a gente vem, hidrata ele, deixa ele sem nenhum buraquinho, sem ficar poroso. E hidrata mais. Precisa de mais hidratação? Vão hidratar mais. Aí você hidrata bem o teu chantilly, porque você quer um chantilly bem lisinho no teu bolo, sem ficar poroso. Aí você hidrata ele mais um pouco ainda. Então vamos hidratar ele mais, porque a gente quer um chantilly bem lisinho. Aí na metade do caminho, a gente lembra que precisa de um chantininho azul, precisa de um chantilly colorido. A gente já hidratou, só vem com corante, né? O cliente pediu um azul bem escuro. A gente vem com corante. E o que acontece? A gente perde o ponto desse chantilly. Então ele fica aguado e mole. Tenta espatular um bolo com esse chantilly para ver se você não vai sentar e chorar, porque ele está mole. Mole demais para conseguir espatular um bolo. Então aqui a gente perdeu o nosso chantilly. Porque a gente hidratou, hidratou, hidratou e depois veio com o corante, que também é um fator de hidratação no chantilly. Então a gente hidratou ele um monte para receber mais uma hidratação. Com esse chantilly a gente só vai passar raiva na hora de espatular um bolo, porque ele tá muito mole. Aí sempre surge aquela dúvida, eu não sei fazer chantilly colorido, com cores fortes. Mas é porque a gente inverte o processo. Quando vai cor, primeiro o corante, que já é um hidratante, e depois a hidratação. Então a maneira correta seria a gente ter o chantilly, vir com o corante, e depois começar a hidratação desse chantilly. Olhem a diferença de um chantilly que tem só o corante ainda sem hidratação, porque o corante já vai fazer esse processo de hidratação. Para esse que a gente hidratou e depois veio com a cor. Então aqui, eu quero um pouquinho mais azul. A gente vem com mais um pouquinho de corante. Mexe. Dá pra sentir de longe a diferença, gente, de um para outro. Esse continua firme e azul. Esse tá mole e azul. Esse chantilly a gente perdeu, a gente não consegue mais decorar um bolo com ele, tá? Ao contrário desse, que também tá um tom de azul, mas está firme para ir pro nosso bolo, com a certeza que ele não vai derreter no nosso bolo. E vocês perceberam uma coisa? Eu nem precisei usar o leite condensado para hidratar. Apenas o corante já fez o processo de hidratação. Mas tem que hidratar para ele não rachar na geladeira. Não tem problema. Depois de colorido, a gente vem com um fiozinho de leite condensado e mexe. Ele vai continuar com a textura que a gente precisa para decorar um bolo. E vai continuar firme, tá? Então aqui a gente tem um exemplo muito claro do certo e do errado, tá? Esse tá molenga e esse tá firme.
porque a gente respeitou o processo de hidratação de cada um deles, que é um dos maiores erros que a gente comete. Quem nunca chorou, eu não consigo atingir o tom de preto, eu não consigo atingir o tom de vermelho. A gente só inverte a ordem do processo. Então, primeiro com o corante e, se necessário, a hidratação, e aqui depois de hidratar ele um monte, e ainda assim vir com o corante, que é um fator hidratante no chantininho. A textura é completamente diferente. Então, respeitando esse processo da hidratação dele, você tem o resultado perfeito do chantininho para aplicar no seu bolo. Agora que você já conhece os 3 pilares que você precisa para ter um bolo lindo, estruturado e saboroso, não tem mais desculpas para você errar nesses pontos. Então agora chegou a hora de pôr em prática os 3 pilares que a gente aprendeu para ter um bolo estruturado, um bolo bonito e um bolo gostoso. A gente vai fazer toda a estruturação desse bolo e no final ainda deixar com uma decoração perfeita. E esse será o tema da nossa próxima aula, que vai ao ar na quarta-feira. Agora presta bem atenção, que eu tenho alguns avisos para te dar. O primeiro deles é que no final dessa semana eu vou sortear um kit confeiteira. Mas para participar desse sorteio, você precisa seguir algumas regras. Para saber o que vem nesse kit e para poder participar desse sorteio, a primeira coisa que você precisa fazer é estar na nossa comunidade do Facebook. A intenção desses desafios é fazer você colocar tudo isso em prática e obter os melhores resultados durante essa semana. Tudo o que você precisa saber desses desafios, você vai encontrar no link aqui embaixo. É só clicar que ele vai te encaminhar direto para nossa comunidade no Facebook. E é lá que a gente vai conseguir conversar e interagir mais. E para você não perder nenhuma aula e nenhum material que eu vou preparar para você, clica no link do WhatsApp que tem aqui embaixo, que lá você vai receber todas essas informações. E agora não esquece, a nossa próxima aula é na quarta-feira e eu te vejo lá na nossa comunidade. Até a próxima aula. Um beijo!